Então, vamos ter uma aula de 1 hora só para dar aplicações de teoria de perturbação, né? Então, vou dar uma revisão rápida do que a gente vimos, né? As correções das energias, né? Correção dos autovetores, o teorema 2P mais 1 e fazer aplicações, né? As aplicações que a gente vai fazer hoje, que é o oscilador anarmônico e o efeito Stark quadrado. Okay? Bom, então, a base da teoria de perturbação, que a gente chama de teoria de Rayleigh-Schrödinger, né? A gente parte do pressuposto que a gente conhece um dado hamiltoniano H0 que tem solução exata, então eu tenho os autovetores e as autoenergias, então, portanto, eu conheço a solução exata. E agora eu pego uma perturbação, que é esse ômega, acoplado com um parâmetro lambda, né? Esse parâmetro lambda pode ser muita coisa, como o campo elétrico, o campo magnético, na minha perturbação, e H0 é a solução exata que eu tenho lá. Então, agora eu tenho um hamiltoniano que depende de lambda, então a minha energia, meus autovetores, vai depender de lambda, portanto, eu preciso encontrar essa solução. Então, a base disso é escrever para o caso não degenerado, que a gente vai fazer hoje o problema, é fazer uma expansão em potência de lambda, né? Onde esse NR é o que a gente chama de correção RésIma da energia, que é isso que a gente vai querer calcular aqui. E a mesma coisa a gente faz para os autovetores, uma função de lambda, com uma correção onde esse φ de N de R é a correção Résima do autovetor. Então, a base é exatamente isso. A gente pega esse EN e esse φN, substitui lá na equação de Schrödinger estacionária, pego esse H de lambda, igualo potência por cada potência, né? E aí a grande pergunta é, serão as séries convergentes? Né? Para ser convergente, né? O termo posterior é menor do que o anterior, de tal forma, quando K tende ao infinito, você tem que tender a zero. Esse é o teste da razão, né, de uma expansão em série. Ok? Vai ver que essa série, né, não converge. Então, o resultado que a gente obteve, correção dos autovetores, usando aquele procedimento, calculamos a correção de primeira ordem e a correção de segunda ordem. Com a correção de primeira e segunda ordem, eu posso agora calcular correção até a ordem 3 da minha exalta-energia, que é dada, a ordem késima é dada exatamente por esse elemento de matriz φ de n de zero, o φ de n de K menos 1. Então, a ordem da minha correção de energia é K, eu preciso do K menos 1 do meu autovetor. Né? Aí eu tenho aqui a primeira correção é o elemento matriz φ de n 0 φ de n de 0, a segunda correção é essa série, e a terceira correção é essa série. Então, se eu souber φ de n de 1 e φ de n de 2, eu sei calcular até a ordem 3 da minha energia, as correções da minha energia. Ok? Bom, então o teorema 2P mais 1 então, me garante exatamente isso. Se eu me der P autovetores, eu vou calcular, né, o método normal, eu encontro até P mais 1, né? Então, essa é o que a gente tem. E o teorema 2P mais 1 se eu me der P autovetores, eu encontro 2P mais 1 autovalores. Então, esse é o teorema, baseado nessa expressão que está aí, está demonstrado nesse livro que está aí. Então, eu posso fazer uso exatamente daqueles dois autovetores e calcular a correção de 2P mais 1 significa calcular correção até ordem quinta, né? Então, com aqueles dois autovetores, usando esse teorema, eu posso calcular 5 correções da minha energia. Né? É isso que a gente fez, então, usando exatamente duas correções dos meus autovetores, eu posso encontrar 5 correções da minha energia. É o teorema 2P mais 1. Aí são as correções, a primeira é o que estava antes, aí está a segunda, terceira, quarta e a quinta. Então, é só para exemplificar, mostrando que eu tenho um teorema razoável, dá para calcular correções de ordem superior. Ok? Muito bem. Então, isso aí foi o que a gente estudamos na aula passada, e agora a gente vai fazer aqui aplicações. Então, vamos fazer aqui problemas importantes para a gente analisar não só aplicar o método, mas também analisar aquela ideia da convergência, se realmente a série é realmente convergente. Okay? Então, dado meu hamiltoniano H0, então esse é o hamiltoniano do oscilador harmônico em uma dimensão, né? Aí você tem a solução exata, então eu sei a solução exata desse problema, então Hn0, eu sei quem vai em função escrito lá em polinômio de Hermite, né? E eu vou colocar uma perturbação, ômega, que é H, cortado ômega,
esse x tilde é exatamente essa relação aí adimensional, em função do A e o adaga. Então, meu operador ômega, né, é esse H cortado ômega sobre 4, adaga mais A elevado a 4. Então, o que eu vou querer usar aí é a teoria de perturbação nessa minha perturbação que está aí. Okay? E calcular as correções da minha energia e usar o resultado que a gente obteve anteriormente. Bom, a base de eu calcular aquelas correções das energias, a base disso é calcular o elemento de matriz. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o elemento de matriz associado a essa perturbação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é expandir essa, né, sabendo que a DAG e A não comutam, eu tenho que obedecer essa ordem, e eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é expandir, né, esse adaga mais A elevado à quarta, certo? Então, vou expandir esse termo que está aí. Então, expandindo isso, eu fico com essa expressão aí, né? Então, agora eu fico com a expressão em função de A e adaga, né, expandir aquela potência 4, e aí é só lembrar do que a gente aprendemos lá em Mecânica Quântica 1, né, que é exatamente como A atua nos autovetores, né, que a gente chama o espaço de Fock, né, que é o espaço dos estados, como A e a DAG atua nesse φn de zero, que é aquela da minha solução exata, né, do nosso problema H0. Então, essa é a atuação. Então, se eu sei fazer isso, eu sei calcular agora o elemento matriz associado àquilo. É um problema minha só de matemática que a gente não vai precisar fazer, certo? Então, eu vou calcular o elemento de matriz φn de Q, né, que é esse elemento de matriz, porque eu vou usar ele lá nas minhas perturbações de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem e assim sucessivamente. Então, eu preciso calcular o elemento de uma forma geral. Então, se eu calcular os meus elementos de forma geral, é calcular os elementos de matriz de cada termo daquele separado. Okay? Então, calculado esses elementos, cada um separado, né, você encontra essa expressão, onde que não daria para escrever tudo ali, então esse gama 1, gama 2, gama 3, gama 4, gama 5 é essa expressão. Portanto, eu calculei o meu elemento de matriz. Né? Bom, com esse elemento de matriz, eu faço uso, né, da teoria de perturbação que a gente desenvolveu. Então, vamos calcular a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, tantas ordens quanto queira, e analisar depois o que a gente chama da convergência. Ver se essa série, se eu calcular ordem superior, se essa série converge ou não. Ok? Então, uma resposta prática que a gente vai analisar aqui. Então, vamos calcular as correções da energia. Então, eu já calculei meus elementos de matriz de uma forma geral, então, isso que me interessa. Então, eu vou agora calcular as correções da energia. Então, as correções da energia eu vou usar esse procedimento que está aí, né, das correções da energia. Então, eu tenho a correção de primeira ordem. Então, a correção de primeira ordem é botar K igual a 1. Então, vai ficar calcular esse elemento, né, 0, 0. Então, eu tenho que botar N igual a 0, Q igual a 0, né, porque o N é igual a 0. Então, o único elemento que vai sobreviver, né, é o gama 3, né, porque o que está com o gama 1 vai ficar o delta de 0,4, o que está o gama 2 vai ficar o delta de 0,2, que é 0, o que está o gama 4 vai ficar o gama de 0, né, menos 2, também dá 0, e o que está o gama 5 vai ficar delta de 0 menos 4, também é 0. Então, o único que sobrevive é aquele delta de 0, 0. Então, é o gama 3, onde o gama 3 é a minha expressão que estava anteriormente. Então, quando você calcular esse elemento do gama 3, né, você vai encontrar, né, é só colocar N igual a 0 nessa expressão que está aqui, no gama 3. Né? Se você botar no gama 3 N igual a 0, dá H cortado ômega sobre 2. Né? Então, é isso que a gente precisa calcular primeiro, é o elemento matriz geral. E aí fazer uso do resultado. Então, a primeira ordem deu 3H cortado, né, ômega sobre 4. A segunda ordem, bom, a segunda ordem eu preciso calcular o elemento, né, ômega de P0, porque N é igual a 0, então o elemento Pn, então N igual a 0, P0. Então, onde tiver N, eu boto 0 e vou calcular, pego aquele meus elementos de matriz e vou substituir nessa equação. É N de 0, eu sei, é P de 0, eu vou somar sobre todos os valores de P, como tem aquele delta, então esse somatório vai restringir e vai dar menos 21 sobre 8 H cortado ômega. Certo? Essas contas é simplesmente desenvolver esse somatório, como tem aqueles delta, é desenvolver esses delta. Né? Terceira ordem, mesma coisa. Eu tenho os elementos de matriz geral,
substituo aí, vou fazer aquelas minhas manipulações, ver os meus delta, um somatório agora em RP, que tem que ser diferente de zero. Aí, quando você fizer essa soma, isso vai dar 333H cortado ômega sobre 16. Aí eu posso calcular tantas ordens quanto eu queira. Então, por exemplo, a ordem quarta, a ordem quinta, a ordem sexta, e assim sucessivamente. Posso calcular tantas ordens quanto eu queira. Se você observar os números, esses números estão aumentando, né? Eles estão aumentando e estão se alternando de sinal, né? Eles estão aumentando e alternando de sinal, né? Então, tem uma tendência natural. Se eu aumentar o número da ordem, o meu resultado não vai melhorar. E a tendência dele é piorar, porque a minha série, aparentemente, ela é divergente. Eu estou dizendo aparentemente, que eu não fiz ainda uma investigação profunda, que é isso que eu vou fazer na próxima transparência, certo? Então, aparentemente, essa série é uma série divergente, certo? Do X4. Muito bem. Então, dadas as minhas correções das minhas energias, que eu calculei até a ordem 6, né, eu posso estudar o limite assintótico para uma ordem K muito grande. Isso foi estudado no artigo Physical Violet em 1968, por Bender e Fu, e ele mostrou que quando K é muito grande, então K é igual a 50, 100, um número muito grande, o comportamento assintótico da minha energia do estado fundamental de ordem Késima, ela vai com essa função que tem aí. Então, note que para K muito grande, eu sei quanto vale a correção da minha energia. Isso foi estudado nesse artigo no Physical Review Lab. Então, eu posso, usando esse resultado para um K qualquer, né, para um K qualquer, calcular a minha teste da razão. E ver se o meu teste da razão, pega o K mais 1 dividido pelo K, veja se ele vai para zero quando o K tende ao infinito. Eu posso fazer o teste da razão aqui, calcular o raio, né, da convergência, e aí a gente nota naturalmente que quando eu pegar o termo K mais 1 dividido pelo K, ele vai dar 3 e multiplica K mais 1 meio. Quando o K tende ao infinito, isso tende ao infinito. Isso mostra rigorosamente que a série ela é divergente, né? O teste da razão mostra que a série é divergente. Então, são resultados extremamente rigorosos. Eu vou corrigir aqui essa expressão que aqui está errada. Desculpa, que aqui foi um erro. Eu não corrigi. Que é a função gama. A função gama. Cadê a letra gama aqui? Ok. Agora sim. Ok? Agora sim. Certo? Então, o teste de convergência mostra rigorosamente, é uma coisa importante, inclusive o texto não detalha, isso está no meu artigo, certamente eu fiz um levantamento desses resultados na literatura, mostra que a série ela é divergente. Então, não significa que se aumentar o número de ordem, o meu resultado não vai melhorar. A tendência dele é piorar. Isso reforça aquela pergunta que a gente fez no início, quando a gente começou a desenvolver teoria de perturbação. Ok? Então, aqui eu tenho alguns resultados para vocês, que é a solução numérica. Então, esse problema tem solução numérica. Que é a solução numérica? Boto lá na minha equação de Schrödinger e resolvo isso no computador, numericamente. Então, para lambda igual a 0,1 na minha série, lá na minha perturbação, para 0,1, a solução numérica disso está em unidade de H cortado ômega sobre 2, certo? H cortado sobre 2. Então, quando você colocar lambda igual a 0,1, a solução é esse 1,065 e aí por adiante vai. Então, essa é a solução que a gente pode chamar a nossa solução exata, ou a solução numérica, certo? E a solução em teoria de perturbação está aí. Então, por exemplo, em teoria de perturbação de primeira ordem, eu só vou pegar o P igual a 1. Então, botando 0,1, então, em unidade de H cortado, né, eu vou dividir, então eu boto, já está em unidade, já está dimensional, esse é 0 de π de lambda, né, então eu boto o lambda igual a 0,1, aí quando eu botar 0,1 vai ficar 1 mais lambda, que multiplica a correção, é 0,1. A correção de 0,1 é esse aí, 3/4, tira o H ômega, isso vai me dar 0,75. Aí 0,75 multiplicado por 0,1
dá 0,075. Quando eu somar com 1, aí dá aquele primeiro termo, 1,075. Então, notem a minha solução exata que tem aí. Ok? Então, até a ordem segunda. Então, quando eu pegar a ordem segunda, aí eu pego a ordem segunda que está ali, coloco naquele meu somatório, e é essa a minha solução, 1,061. E aí eu pego a ordem terceira, ela vai tendendo a melhorar, daqui a pouco começa a diminuir, a aumentar e oscilar, aí você começa a perceber que à medida que eu aumento o número de ordem, que é aquele R que está ali no meu somatório, na minha teoria de perturbação, o meu resultado vai começar a não convergir para a solução exata, que seria essa solução numérica resolvendo a equação de Schrödinger. Então, você veja que a partir de 16, de ordem 16, as minhas soluções, 17, começa a aparecer resultado completamente muito ruim. O que é muito ruim? Por exemplo, até a ordem 18, veja quanto vai ser a minha energia do estado fundamental. Um número negativo, completamente incoerente com a minha perturbação, que é um número extremamente positivo. Então, começa a aparecer um resultado não convergente para a minha solução exata, que é a minha solução numérica, e ainda aparece resultado qualitativamente completamente em desacordo com o nosso hamiltoniano. Então, isso mostra claramente que a teoria de perturbação ela não é uma série convergente, pelo menos para esse. Eu não posso provar isso para qualquer sistema. Porque a gente já vê aquele sistema de dois níveis, a série converge, porque eu tenho solução exata. Então, pelo menos para os problemas que eu não tenho solução exata, só tenho solução numérica, a série ela é exatamente divergente, ela não converge para a solução exata. Então, se aumentar a ordem, isso aí. Então, esse trabalho, na verdade, foi uma réplica dos valores numéricos calculados em ordem até 78, feito naquele artigo de Física Elétrica por Bender e Fu, né, em 1968. Então, você veja, em 1968, na era que não tinha nem computador, o cara calculou isso para ver se a série é convergente. Então, mostrou que a série não é convergente. Ele calculou na sua série 78 termos da série. Isso jamais ninguém ia fazer hoje, né, na mão, como esses caras fizeram há mais de 40 anos atrás. Né? Então, hoje a gente usaria o computador, e como a gente já sabe que a teoria de perturbação é uma série não convergente, os físicos já sabem que eu preciso usar só os primeiros termos para eu encontrar um resultado razoável. Então, a primeira e segunda ordem já é o resultado razoável. Né? Já tem um erro na terceira casa decimal. É razoável. Né? Não dá a solução exata, mas dá a solução razoável. É isso que o físico quer, encontrar uma solução razoável. Né? Okay? Bom, como o cara não tem nenhuma solução numérica, o problema é muito complexo, então é de confiar na sua teoria de perturbação, né, até a ordem não zero. Não adianta pegar muitas ordens para você encontrar resultado, porque, a princípio, todos os problemas que não têm solução exata, né, analiticamente, ela não tem uma série convergente. Né? Então, aparentemente, eu não posso garantir isso de uma forma categórica, que isso é verdadeiro. Okay? Muito bem. Então, esse é o primeiro problema que a gente resolvemos, e tem outros que você ele vai resolver na sexta-feira. Né? E agora vamos estudar um outro problema, que é o efeito Stark. Bom, então vamos fazer tipo um retrospectivo para a gente entender. Em 1898, o Peter Zeeman, ele fez o seguinte: ele pegou o átomo de hidrogênio e colocou na presença de um campo magnético. Um campo magnético. Aí ele observou que as linhas espectrais elas, né, variavam de acordo com a intensidade do campo magnético. E esse efeito ficou conhecido como efeito Zeeman. Então, ele, junto com o Lorentz, que foram os dois que fizeram a explicação, eles ganharam o prêmio Nobel de 1909, se eu não me engano, o prêmio Nobel de Física, por esse descobrimento. Né? Por esse descobrimento. Aí, as pesquisas continuaram, e aí o Stark começou a observar um outro fenômeno que ele queria investigar. Tem o efeito do campo magnético, agora eu quero saber qual o efeito do campo elétrico, né, sobre o meu espectro do meu átomo. E aí está exatamente o nível de energia em eletronvolt e aqui a intensidade do campo elétrico em volt por centímetro. E aí está os níveis de energia, né, para valores
de N, então note N igual a 15, então tem o estado 15S e 15P, e aí está os níveis de energia, como ela varia com o campo elétrico. Esses são os resultados experimentais para o átomo de hidrogênio. Então, o efeito Stark é a presença do campo elétrico, né, na presença, né, pego o meu átomo e coloco ele em um campo elétrico. Então, esse campo elétrico é o Epsilon. Né? Bom, na minha notação, eu vou chamar meu campo elétrico pela letra F, para não chamar pela letra E, para não confundir com energia. Então, meus cálculos que eu vou mostrar para vocês, eu vou botar a letra F para o campo elétrico, para não confundir com a energia E. Certo? Então, o nosso hamiltoniano que a gente quer resolver, esse P2 sobre 2μ, que é a massa reduzida, eu vou terminar chamando de ME, para não confundir com μ, né, do momento de polo magnético, a energia potencial, então, do átomo de hidrogênio, mais esse termo da perturbação. Então, esse é o termo da nossa perturbação. Então, isso aí foi descoberto experimentalmente, então, o resultado experimental em 1913, e aí, em 1913, se você tiver uma boa lembrança, dá para lembrar que foi quando surgiu o modelo atômico de Bohr. Então, a estrutura atômica tinha uma teoria, ou pelo menos uma teoria, para resolver o problema do átomo de hidrogênio, os átomos hidrogenóides. Né? 2 anos, em 1915, o Sommerfeld fez uma generalização disso e tratou alguns problemas extremamente mais complicados, que é, por exemplo, colocar a órbita elíptica, colocar o efeito relativístico. Então, ele fez o problema do efeito relativístico para descrever a estrutura fina do átomo de hidrogênio, que foi esse o segundo passo da teoria de Bohr, com sucesso, e que todo mundo ficou animado, porque era um modelo que a gente chama semiclássico, então usava a teoria clássica junto com a ideia de quantização. Né? Então, 3 anos depois, então, usando a teoria de Sommerfeld, esses duas pessoas que tem aí, Epstein e esse, não sei pronunciar o nome, em 1916, 3 anos depois da teoria ou do resultado experimental do Stark, então, o efeito do campo elétrico, eles usaram a teoria de Sommerfeld, então, usaram o modelo atômico, a teoria de Sommerfeld, com órbitas elípticas, né, e resolveram esse problema, né, usando essa velha mecânica quântica, e aqui estão os resultados, né, teóricos deles. Né? E o resultado teórico dele bate e explica muito bem os resultados, qualitativamente, o resultado experimental. Então, o resultado, eles usaram, isso é interessante, coordenadas parabólicas, que são essas coordenadas escritas dessa forma que está aí, o x, y, o z e o r, escrito em função dessas coordenadas eta, né? Eta, Psi, I, essas são as minhas novas coordenadas, que chamam coordenadas parabólicas, certo? E aí eu consigo resolver, eles conseguiram, esse trabalho em 1916, eles conseguiram resolver esse problema exatamente do ponto de vista na teoria de Sommerfeld. E aqui está o resultado da energia. Então, agora a energia depende desses números quânticos N, N Psi, N eta, e aquele C vezes F, então o primeiro termo, menos HR, R é aquele termo de Heisenberg, dividido por N2 é a solução sem o meu termo do campo elétrico. O meu campo elétrico é esse segundo termo. É uma constante C, que eu não coloquei aí sem necessidade, proporcional ao meu campo elétrico, que é a letra F. Eu colocando a letra F, para não confundir com F, campo elétrico, entendeu? Essa é a noção que eles fizeram, e eu uso também a letra F, para dizer que é o meu campo elétrico. Então, note que ela é uma função exatamente linear, né? Ela é uma função linear, e eles usaram exatamente o resultado do campo elétrico para explicar a série de Balmer, que era o resultado experimental do átomo de hidrogênio. Então, eles conseguiram explicar satisfatoriamente esse resultado. Então, aqui é o resultado para N igual a 2 e N igual a 3. Então, para N igual a 2 e N igual a 3, sem campo, são 2 linhas espectrais. E com a presença do meu campo elétrico, eu separo a linha 3, né, em 5 linhas, e a outra em 3 linhas, certo? A outra em 3 linhas, certo? Que é 2n menos 1 número de linhas que ela separa. E essas são as linhas
em negrito, a estracejada, ele usando regras de seleção, e dizia que essas não são transições permitidas, observadas experimentalmente, e essas linhas são as linhas observadas. O que é que significa? Se eu pegar o meu espectro, né, pegar a série de Balmer e coloco o campo elétrico, essas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. São 6 linhas que vai desmembrar aquele H, né, alfa da linha de Balmer. Certo? Então, ele conseguiu explicar, pelo menos quantitativamente, satisfatoriamente, esse resultado experimental. E, inclusive, a dependência do meu nível de energia, uma função linear, como aqueles gráficos que a gente mostramos inicialmente. Okay? Então, essa é o que a gente chama a velha mecânica quântica. Né? Bom, e a mecânica quântica? Bom, então, usando a mecânica quântica, que aquilo ali não era mecânica quântica, era uma teoria quântica, uma teoria semiclássica. Então, a teoria quântica, você tem a mecânica quântica surge com a proposta de Heisenberg e a de Schrödinger. Quem prevaleceu foi a de Schrödinger porque ela é baseada em equações diferenciais. Equações diferenciais, os físicos gostam, tem mais familiaridade para ser resolvido. Então, essa teoria de Sommerfeld foi primeiramente usada por Schrödinger, então, num trabalho de 1926. Então, durante o trabalho, foram 4 trabalhos. Em um desses trabalhos, né, ele apresentou a teoria, né, em um desses trabalhos, ele resolveu o problema do efeito Stark. E naquele problema que ele resolveu o problema do efeito Stark, a presença do campo elétrico, ele, né, desenvolveu a teoria de perturbação, que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Certo? E o Epstein, note que ele já tinha resolvido um problema lá no problema da velha, né, na teoria quântica, a teoria de Sommerfeld, ele resolveu o problema também, e também resolveu usando a teoria de Sommerfeld, também em 1926. Qual é a diferença de um para o outro? Schrödinger usou coordenada esférica, é isso que a gente vai fazer. E o Epstein usou coordenadas parabólicas. Então, esses resultados, né, eles são, no final, equivalentes, e esses são os trabalhos. Eu peguei os trabalhos em alemão e fui lá no tradutor e traduzi ele para o inglês. Né? Então, você vê que o trabalho de Schrödinger exatamente o terceiro trabalho dele, na verdade, não é o quarto, terceiro trabalho, que ele pega todos os trabalhos dele tem esse problema da quantização como um problema de alto valor. Né? Então, a terceira parte dele, ele desenvolve a teoria de perturbação e faz a aplicação ao efeito Stark. Então, esse foi o trabalho de Schrödinger. Né? Um dos trabalhos, né, que são várias partes, né, do mesmo trabalho, do mesmo título. Né? São 4 trabalhos. Né? O último foi ele mostrar a equivalência do formalismo dele com o formalismo de Heisenberg. Né? E aí tem o trabalho exatamente do Epstein, que ele usa a teoria de Sommerfeld, mas usa coordenada parabólica. Certo? Então tem os 2 trabalhos, tem esse trabalho na Nature, é um trabalho bem curtinho, então não tem conta nenhuma, e esse trabalho de 1916 tem todas as contas. Certo? Tem todas as contas, quem tiver interesse em fazer. Ok? Então aqui tem um trabalho muito bom que está lá no Archive, que é muito bom, exatamente é um artigo que trata todos esses trabalhos, é um artigo de 2014, ele faz exatamente uma revisão de todos esses trabalhos de Schrödinger até o Epstein, que faz esse tratamento em coordenada parabólica. Então, lá está o trabalho nesse archive de 2014. Certo? Bom, então, essa é a história do que a gente tem do efeito Stark, que é a nossa segunda aplicação, né, aplicado, né, usando a mecânica quântica, que é a teoria de Schrödinger. Certo? Bom, a gente vai se deter no trabalho de Schrödinger, certamente adaptando a nossa linguagem mais moderna. Né? Não vai usar o linguajar dele, mas o que a gente está fazendo é a mesma coisa o que ele fez. Certo? Esse trabalho do Epstein é um bom trabalho para o cara que for fazer, por exemplo, uma monografia. Você vai pegar o aluno, esse é um trabalho para o cara fazer as contas, e está tudo detalhado nesse trabalho. É um problema puramente de física matemática, usar coordenada parabólica, né, para encontrar a solução que a gente vai obter usando teoria de perturbação. Okay? Então, essa é o nosso problema que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai aprender aqui, ou revisar, já que vocês estudaram isso eletromagnetismo, é o conceito de polarizabilidade. Bom, a gente sabe que um átomo eletricamente neutro, ele não tem momento dipolo. Então, no estado fundamental, pela simetria esférica, geralmente,
né, a distribuição, porque os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, então pega o elétron. Então, ele tem um momento de dipolo, mas o valor médio do momento de dipolo é zero, porque ele vai, né, variar no espaço. Porque o elétron não está parado, não tem um dipolo parado. Então, ele tem um dipolo que varia, então o valor médio vai dar igual a zero. Então, ele não tem o que a gente chama momento de dipolo, certo? Bom, aqui a gente vai chamar momento de dipolo não de P, para não confundir com o momento linear. A gente vai chamar μ de E, para diferenciar do μ no momento de dipolo magnético. Então, vai chamar μ de E, ok? Então, quando um átomo, geralmente neutro, né, ele não tem momento de dipolo. Mas, se você colocar ele na presença de um campo elétrico, o que é que você vai fazer? Você vai quebrar a simetria de rotação que ele tinha antes. Que a simetria de rotação faz com que o momento magnético aponte para todas as direções. Então, significa que ele vai induzir, então o campo elétrico externo vai induzir um momento de dipolo. Então, agora eu vou ter um momento de dipolo induzido pelo campo elétrico. Certo? Quanto maior o campo elétrico, maior o deslocamento das cargas. Maior o deslocamento da carga, maior o meu momento de dipolo. Então, uma representação simples que a gente pode fazer é exatamente aqui. Quando você coloca um momento, um campo elétrico, esse campo E, que a gente vai chamar de F, certo? Você tem um deslocamento das cargas de tal forma que eles vão ficar distanciados a certa direção e ele vai gerar um momento de dipolo que vai da carga negativa para a carga positiva, por definição, que é aprendendo em eletromagnetismo. Então, a gente define aqui o que a gente chama o momento de dipolo elétrico, μ de E. Repito, para não confundir com aquele μ normal, o momento de dipolo magnético. E eu não vou chamar de P, que é chamado lá em eletromagnetismo, para não confundir com o momento linear. Então, eu vou chamar μ de E, movimento de dipolo. Então, esse movimento de dipolo ele é induzido pelo campo elétrico. Então, ele é proporcional ao campo elétrico. E esse parâmetro alfa recebe o nome de polarizabilidade do meu átomo. Então, a polarizabilidade do meu átomo é a grandeza que está relacionada com a tendência do meu sistema a adquirir momento de dipolo quando ele estiver na presença de um campo elétrico. E esses valores de μ, eles são calculados tanto experimentalmente como teoricamente, que é o que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Então, a gente vai querer calcular a polarizabilidade, o valor de alfa, para o átomo de hidrogênio. E depois vai botar resultado de moléculas e de outros átomos, que pode também ser feito quando a gente estudar sistema de muitas partículas. Né? Então, talvez o Eduardo, você deve trabalhar com isso na iniciação científica, talvez calcular essas polarizabilidades de moléculas. Então, exatamente a tendência dele ganhar momento de dipolo. Ok? Muito bem. Então, vamos entender a física desse sistema. Então, vamos usar, por simplicidade, o nosso modelo atômico de Thomson. Só por simplicidade, para tentar entender a ideia exatamente que está por trás, que vai nos servir, né, qualitativamente, para a gente estudar a mecânica quântica disso. Então, o modelo de Thomson, ele tem, imagine, um núcleo e eu tenho um mar de elétrons. Então, tem um mar de elétrons que tem aí. Certo? Então, esse mar de elétrons, então, eu imagino uma esfera de raio A0, ou de raio A, depois vai chamar A0, que é o raio de Bohr. Então, de raio A, então a densidade dessa carga negativa, então a carga minha negativa, vai ser menos que a carga do elétron dividido pelo volume. O volume dessa minha esfera, que é 4πa3 sobre 3. Por isso tem aquele T3 que está lá em cima. Então, essa é a densidade do meu sistema. Fora dela, a densidade é zero. Então, é uma densidade uniforme. Exatamente esse modelo de Thomson que tem aí. Okay? Que a gente vai usar para a gente fazer esse cálculo. Aí eu posso aplicar a lei de Gauss e calcular o meu campo elétrico de uma esfera, né, dentro da esfera, o campo elétrico, e o campo elétrico fora da esfera. Esse é o campo elétrico que a gente chama o campo elétrico interno, associado ao meu átomo. Depois eu tenho um campo externo que eu vou aplicar sobre o meu átomo. Então, primeiro vamos usar lei de Gauss. Então, usando lei de Gauss, né, eu posso fazer, isso é um problema simples, no sistema gaussiano, então, esquece aquele 1 sobre 4 que é do zero. Então, para R menor do que A, é esse campo elétrico, vocês devem ter feito certamente um cálculo desse em física 3. Então, menos E sobre A3, vetor R. Então, a direção do vetor R no meu ponto. E para R maior que A, é esse campo elétrico que está aí. Okay? Para R menor, então, esse eu vou chamar de um campo elétrico interno. Certo? Interno associado ao meu átomo.
Muito bem. Se um campo elétrico externo for aplicado, né? Então, se um campo elétrico agora for aplicado, então o que, é que vai acontecer? Você vai ter um deslocamento, a carga positiva que está lá no núcleo, ela vai sofrer um deslocamento, e as positivas vão para um certo lado que tem aí. Certo? Aí eles vão atingir o equilíbrio. Quando é que ele vai atingir o equilíbrio? Quando a força resultante for zero. Então vai existir um ponto R0, onde essa força resultante é zero. Quem é a força resultante? É a força interna, que é a carga multiplicada pelo campo elétrico interno, e a força externa, que é a carga do elétron multiplicado pela o campo elétrico externo, o campo que eu vou colocar que faz esse deslocamento. Então, esse R0 é a posição de equilíbrio. Olha como a gente faz um cálculo simples. Eu multiplico pela minha carga, multiplico pela carga. Então, a carga vezes a energia. Então, multipliquei tudo por menos 1, que é menos, né? É menos a carga do elétron. Multipliquei por menos 1. Então, eu tenho a força interna mais a força externa é igual a zero. Bom, o campo interno, dentro do meu material, a gente calculou. Está ali, ó, no meu sistema. E a minha posição R é no ponto R0. Meu ponto é no ponto R0. E meu campo externo é o meu campo E. Então, meu campo externo é o campo E. Então, eu tenho essa condição, né, exatamente lá do campo interno que eu estou calculando. Então, é menos A sobre R3, e o meu R agora é meu R0, que é na posição onde vai estar exatamente a minha posição de equilíbrio. Certo? Mas o campo elétrico, eu cortei E com E, o Ezinho da carga por E, aí o meu campo externo é meu campo E. Portanto, eu determino a minha posição de equilíbrio, o meu vetor R0, que é exatamente A3 dividido por E, que é a carga do elétron, que é dessa equação que está aí, multiplicado por E, que é o que é esperado. Eu vou ter um campo elétrico, ele vai na direção, vai deslocar exatamente na direção do meu campo elétrico. Vai estar, né, o meu vetor R0 é esse valor que está aí, né? Na direção que ele vai formar essa indução do meu momento de polo. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Então, dada a minha posição de equilíbrio, então está aqui o meu momento de polo. Então, quem é o meu momento de polo? Então, exatamente na posição de equilíbrio, eu tenho essa separação entre a carga positiva e a carga negativa. Aí eu tenho exatamente o momento de polo que vai da carga negativa para a carga positiva. Então, meu momento de polo é o modo da minha carga, que a carga é, multiplicado por R0, que é o vetor R0 que liga da carga negativa à carga positiva. Sendo que o meu R0 eu acabei de calcular, que é aquele A3 sobre E multiplicado pelo campo elétrico E. Aí, como eu estou multiplicando por E, ou divisão do momento de polo, que é carga multiplicado pelo vetor da distância que separa entre elas, a carga de elétrico cancela, fica A3 multiplicado por E, o campo elétrico. Então, note que quem é esse A3? Nada mais é do que o nosso alfa, a nossa polarizabilidade. Né? Então, a nossa polarizabilidade tem a ver exatamente, veja, um cálculo desse, ela tem a ver com o tamanho do meu átomo, que é o raio do meu átomo. Então, essa é uma propriedade importante, porque através de um resultado desse, eu posso calcular o tamanho do meu átomo, ou outra propriedade que eu posso associar dela com outra. Ok? Então, essa é um tratamento que a gente chama puramente clássico. Eu não usei mecânica quântica, portanto, isso não tem nada a ver com mecânica quântica ainda. Bom, uma outra coisa também importante que a gente vai precisar na teoria de perturbação é o problema da energia. Então, a minha energia, tudo ainda a gente está fazendo classicamente. Então, a primeira energia é a energia colombiana. Como eu calculo essa energia colombiana? A partir do meu campo elétrico que acabamos de calcular. Então, cálculo de física 3. Então, aí está a minha energia potencial. Isso não é o potencial. O meu potencial eu vou representar por φ e minha energia potencial por V. A nossa tradição que está lá usando desde a mecânica quântica. Tá? Então, essa é a energia potencial colombiana. Então, para R menor do que A, eu tenho isso aí. E para R maior que A, eu tenho essa dependência que tem aí. Certo? Do produto entre a carga do elétron com o próton. Né? Ok? Então, esse é um cálculo simples. Não vou me deter nisso, porque é física 3 mesmo. Bom, o externo, quem é minha energia potencial externa? É menos o meu momento de polo, que é o μ, multiplicado pelo campo elétrico. Certo? Então, vamos, só por facilidade, supor que o meu campo elétrico ele foi aplicado na direção do eixo Z. Então, se ele foi aplicado na direção do eixo Z, então o meu μe, né? Meu μe está ali, a carga do elétron, né? A carga do elétron.
né? Vezes o R0, e quando aplicar com o campo elétrico na direção do eixo Z, o R0 é o próprio Z, a distância que separa o elétron do próton. Então, esse é o meu potencial externo. Menos E grande, que é o campo elétrico ainda, né? Por enquanto, ainda estou usando essa letra, porque não vai ter problema nenhum, é multiplicado por Z, que é a direção do campo elétrico que a gente associou. E, finalmente, eu tenho a energia total, ou energia efetiva. Então, minha energia efetiva não é nada mais do que a soma da energia colombiana com a energia externa. Então, eu tenho esse potencial efetivo. E aí eu posso traçar o gráfico. Então, eu posso traçar o gráfico disso aí. Então, você veja ali a energia VC colombiana, que é esse gráfico que eu tenho aí. A outra é essa linha reta, que é a nossa energia do potencial externo, que é essa reta menos EZ, né? Que está ali, ó, EZ. E eu tenho a soma, que é essa linha pontilhada. Note que meu Z vai de menos A até A, faltou ali menos A até A, né? De menos A até A, porque é dentro desse R que está ali. E eu vou voltar no plano, né? Exatamente no eixo, sobre o eixo Z, botar x igual a zero e y igual a zero. Então, você colocar lá na sua equação, o R é igual a Z. Então, na verdade, é Z menor que A entre menos A e A, né? Porque o Z pode ir de menos A a A. Então, aí está o gráfico, dá exatamente essa parábola, e aqueles dois rabinhos que é para Z maior que A e Z menor que menos A, é esse menos 2 sobre Z. Né? Exatamente esse gráfico que eu tenho aí, colombiano. Né? E a outra efetiva é isso, e quando eu somar as duas, o meu gráfico é essa linha pontilhada. Então, veja que nessa linha pontilhada ela aparece um detalhe. Note que eu tenho a minha energia antes, ela tem um ponto, que é onde Z igual a zero, que é esse epsilon zero, né? Esse epsilon zero, né? Que é o ponto que ele tem, que é o ponto de mínimo. Quando eu coloco um campo elétrico, o meu ponto de mínimo vai ficar deslocado. Então, eu tenho um ΔE exatamente deslocado. Quem é esse ΔE? É o meu sistema sem campo elétrico, né? E eu tenho, o meu é 1, a minha novo valor da minha energia com o campo elétrico. Essa subtração é 1 menos é 0, dá esse ΔE. E agora eu tenho a minha posição de equilíbrio. A minha posição de equilíbrio a gente já calculamos, que é o R0, né? Ou o nosso Z0, que a gente vai usar na nossa equação. Então, eu tenho todos esses resultados obtidos anteriormente. Aí eu posso calcular E0. Como é que calculo E0? Eu vou onde tem o R e boto o R igual a zero, que é o Z. Z igual a zero. Aí eu tenho meu E0, epsilon zero, que eu tenho ali. E meu epsilon 1? Bom, meu epsilon 1 eu tenho que pegar o meu V efetivo e onde tiver Z, eu boto Z igual a R0, que tem a ver com o meu campo elétrico que tem aí. Então é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Então eu tenho a minha posição de equilíbrio, aí eu posso calcular epsilon 0, pego o meu potencial colombiano, boto Z igual a zero. Deu esse resultado, como a gente tinha mostrado anteriormente. E epsilon 1, eu vou lá no meu V efetivo e boto R igual a R0, que é o novo ponto de mínimo que ele ficou deslocado. Então, quando você colocar lá na expressão, exatamente esse V efetivo, vai dar epsilon 0 menos 1 meio de A3 vezes E ao quadrado. A subtração de uma energia menos a outra, né? Então, se você subtrair E1 menos E0, então E1 é E0 menos esse 1 meio de coisa, aí vai cancelar E0 com E0. Aí vai ficar menos 1 meio de A ao cubo vezes E ao quadrado. É importante isso que a gente vai daqui a pouco fazer. Então, esse E1 é como se fosse a minha correção da minha teoria de perturbação. E esse E0 é a minha energia sem a perturbação. Então, essa diferença de energia, ela vai com essa expressão, menos o meio de A ao cubo vezes E ao quadrado. Mas, nesse instante, a gente mostrando que a polarizabilidade, né, clássica do meu sistema é o volume dele, exatamente o meu alfa. Então, é essa expressão que eu preciso, que é o deslocamento da energia na presença de um campo elétrico. Certo? Então, note que eu estou calculando tudo, isso aí é uma ideia razoável para o estado fundamental, quando ele tem aquele formato de uma esfera. Então, minha energia, ou a variação, o deslocamento da minha energia, vai com essa expressão, menos o meio de alfa E ao quadrado. Certo? Então, é essa expressão que a gente vai usar, porque agora a gente vai usar a teoria de perturbação, e através dessa expressão eu determino a polarizabilidade do átomo de hidrogênio. Certo? Bom, então essa é uma revisão puramente clássica, né, usando modelo, mas a ideia disso aí é bem rigorosa, então, portanto, ela está correta. Né? Não um resultado clássico, vai valer na mecânica quântica. Okay? Muito bem. Então, agora vamos fazer o tratamento quântico. Bom,
Então, o nosso tratamento quântico consiste em resolver essa equação, onde agora o meu H0 é essa energia do meu átomo de hidrogênio, então é P2 ao quadrado sobre 2ME, então não vou usar Mi para não confundir com momento de polo, então vou botar só a massa do elétron, porque a massa do próton é muito maior, então minha massa reduzida é aproximadamente a massa do elétron. Então, vou deixar a massa do elétron, que está aí. Então, P2 sobre 2M. Né? Menos a energia, né? Mais a energia potencial, que é menos E ao quadrado, produto entre as cargas. Podemos botar o Z, mas não importa, eu posso generalizar isso para o átomo hidrogenóide. Então, é menos E ao quadrado sobre R, que está aí. Ok? E eu estou no sistema gaussiano, aquele 1 sobre 4 pi epsilon 0 igual a 1. Ou se você quiser carregar nesse epsilon ao quadrado, você também pode redefinir. Então, isso também não vai ser relevante. Ok? Bom, eu tenho a solução exata do meu problema. Então, eu sei resolver o problema isso, a gente aprendemos a resolver isso em coordenada esférica. A gente sabe resolver coordenada esférica. As energias também foi obtido na velha teoria quântica. Isso é menos E1. Esse E1 não tem nada a ver com aquele E1 que a gente viu falar, o infinito na letra, na denominação, onde esse E1 é um número que vale 13,6 eletronvolts, energia de ionização do átomo de hidrogênio, dividido pelo número quântico principal ao quadrado. Note que aquele φ de N, se você observar, ali eu tenho um N negrito. Para que aquele N negrito? Para diferenciar desse N. Que esse N negrito está dizendo que é um conjunto de números quânticos. E esse N aí é um único número quântico. Então, eu estou diferenciando exatamente isso. Então, portanto, eu sei calcular as autoenergias e as autofunções. Então, a minha solução exata do nosso problema em coordenada esférica. Então, esse N negrito são esse conjunto de números quânticos, N, L e M. Então, a solução disso é o produto, né, desse Rn de L na coordenada R, que são os polinômios de Laguerre, multiplicado pelos harmônicos esféricos. Então, esse problema tem solução exata e a gente resolvemos anteriormente. Certo? Então, esse é o nosso H0. Agora, vamos para a nossa perturbação. Então, a nossa perturbação é essa. Você bota um campo elétrico, aí agora você tem o próton, sem ter ação, porque agora eu tenho um campo elétrico externo, e ele tem um potencial. Eu vou chamar esse o potencial φ de R de P, onde R de P é a posição do próton, no sistema de coordenada zero que eu posso colocar. Então, é bem geral. E agora, a carga do elétrico é menos E vezes o potencial dele, o φ e R de R. Então, é exatamente isso que eu tenho. Aí, veja o que eu vou fazer aqui. Bom, esse meu potencial elétrico φ vem do meu campo elétrico. Então, meu campo elétrico ele é derivado desse potencial, é menos o gradiente do φ. Então, se eu pegar aquilo ali, minha perturbação, boto a carga do elétron em evidência e faço expansão em série de RP e RE, em primeira ordem vai dar essa. Então, o campo elétrico é constante, as outras ordens é igual a zero. Então, ele dá exatamente esse termo que tem aí. Né? Então, dá o multiplicado, é o produto da diferença entre os vetores, multiplicado pelo gradiente do meu φ. É essa expansão em série que tem aí. Você se lembrar lá, vocês fizeram já isso lá em eletromagnetismo 1. Né? Então, isso eu posso reescrever exatamente o que eu queria mostrar para vocês, que é μe multiplicado pelo campo elétrico, porque o gradiente do campo, esse gradiente desse potencial é o menos E, aí eu inverto a ordem RE menos RP, eu defino o meu μe, que é o meu potencial ou meu momento de polo elétrico. Então, menos E multiplicado por R, onde R é o vetor que liga exatamente até do próton até o elétron. Então, é no referencial do núcleo que a gente está fazendo. Então, meu momento de polo é contrário, exatamente, é da carga do elétron para o próton. Esse é o meu potencial ou meu momento de polo elétrico do nosso sistema. Então, agora eu tenho minha perturbação e em depósito disso eu vou usar teoria de perturbação. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, daí o nosso resultado, está aí minha perturbação, está aí o meu momento de polo elétrico, a gente vai calcular a nossa polarizabilidade do nosso sistema. Então, sem perda de generalidade, vamos escolher o campo na direção do eixo Z. E vou botar a intensidade do meu campo elétrico pela letra F, para não confundir daqui para frente, né, com energia. Então, vou botar a letra F. Então, quando eu colocar lá na nossa expressão junto com o campo elétrico, minha perturbação vai ser escrita como EF vezes Z. Ou eu vou escrever também como lambda, né, o meu operador ômega. Que é esse lambda, nota que meu lambda lá na minha teoria de perturbação agora vai ser esse aí, ó,
está relacionado com a intensidade do meu campo elétrico. Eu vou chamar de a carga do elétron multiplicado pela intensidade do campo elétrico, F. Esse é o meu lambda. E meu operador ômega é o operador Z. Esse meu operador Z em coordenada esférica é R cosseno θ. Então, resolvemos e temos a nossa perturbação. O que a gente vai fazer? Usar a teoria de perturbação. Né? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o estado fundamental. Então, primeiro, por quê? Porque o estado fundamental é não degenerado. Para estado excitado, ele é degenerado. A gente tem que aplicar a teoria de perturbação degenerada. A gente não aprendemos. A gente vai deixar isso para sexta-feira. Então, vamos estudar o estado fundamental. Certo? O estado fundamental. Então, o estado fundamental é o estado 1S. N igual a 1, L igual a 0 e M igual a 0. Certo? Então, a energia do estado fundamental, a nossa boto N igual a 1, fica menos a 1. É menos 13,6 eletronvolts. Aproximadamente esse valor que tem. Então, essa é a energia do estado fundamental. Então, agora vamos, com aquela perturbação lá em cima, né, R cosseno θ, que é o Z, vamos calcular as ordens de perturbação. Então, vamos calcular primeira ordem de teoria de perturbação. Então, na primeira ordem de teoria de perturbação, dá zero. Vamos explicar por quê. Então, a primeira ordem de teoria de perturbação pega minha função de onda do estado fundamental, minha perturbação, que é o meu Z, e vou fazer essa integral. Note que a minha função que está ali é uma função ímpar. Note que a minha integral, que está ali ao quadrado, é uma função par, porque está ao quadrado. Então, se eu trocar R por sinal, o sinal não vai mudar. Então, portanto, sendo uma função par e eu multiplico pela função ímpar, uma integral da função ímpar no meu espaço, que eu vou fazer de menos a mais infinito, vai dar integral zero. Então, em teoria de perturbação de primeira ordem, é zero. Né? Ela é zero, o meu resultado. Tudo bem? Então, a primeira ordem, por simetria, essa integral dá zero, porque é uma função ímpar. Então, portanto, a função ímpar, integrada em todo o espaço, menos a mais infinito, isso vai dar igual a zero. Então, eu tenho que ir agora para a segunda ordem. É isso que a gente vai fazer agora. Então, a primeira ordem já deu zero. Agora vamos para a segunda ordem, para o estado fundamental. Bom, então a segunda ordem é essa tralha. Então, eu tenho que fazer exatamente a soma sobre todos os números quânticos que eu não posso conter o N igual a 1. Né? Então, o N igual a 1, ela não pode, porque a minha energia depende de N. Então, não pode ser N igual a 1, porque eu tenho a energia do estado 1S embaixo, menos a N. Então, note que o N pode ser 1, então eu vou fazer o somatório de N de 2 até infinito. O L, que é o número quântico, né, azimutal, ele vai de 0 até N menos 1. Eu tenho que ver 3 somatórios. E o M, por sua vez, de menos L a L. Então, eu tenho que calcular aquele elemento, num denominador eu sei quem é, porque eu sei quanto vale o valor do meu N de 0, mas o que eu preciso calcular é aquele elemento de matriz ali, ó, né? Aquele que está lá em cima, ao módulo ao quadrado. Então, vamos fazer ele à parte aqui, certo? Mas, para eu fazer isso, eu vou transformar isso em coordenada esférica. Então, o meu Z é R cosseno θ, e eu posso pegar o meu cosseno θ em função dos meus harmônicos esféricos. Em função dos meus harmônicos esféricos, é aquele raiz de 4π sobre 3, y de 1 de 0, multiplicado por R. Então, esse é o meu Z. Aí eu vou substituir lá e calcular, e transformar lá para o espaço das coordenadas, e fazer as minhas integrais. Então, quando eu fizer isso, eu tenho exatamente a primeira parte do nosso problema. Então, eu vou fazer uma integral. Então, aquele meu elemento material, eu vou fazer a integral. Transforma agora para o espaço das coordenadas, né? Aquela linguagem que a gente aprendeu, notação de Dirac. Então, aquele meu termo NL0 é aquela minha função de onda NL0. Então, eu tenho aí a função radial multiplicado pelo harmônico esférico, complexo conjugado, que aquele termo dá o complexo conjugado. Multiplico pelo Z, que é a nossa perturbação, que é esse R, raiz de 4π sobre 3, y de 1, 0. Multiplicado pela minha função de onda do estado 1S. A função de onda do estado 1S é R de 1, 0, né, que é N igual a 1 e L igual a 0, e o Y de 0, 0. Bom, eu coloquei aí em vermelho, só é para lembrar que o Y de 0, 0 é 1 sobre raiz de 4π. Aí, quando eu multiplicar para aquele outro termo em vermelho, aquele 4π vai cancelar. Então, quando eu cancelar, eu vou ficar dessa forma que está aqui. Ok? Aí eu vou pegar as coordenadas, eu vou fazer a integral a parte radial e a parte angular. Certo? Então, um terço foi para fora, por causa daquele 2 termos que está em vermelho. Certo? A parte angular, eu vou fazer a integral em R. Então, aquele D3R, R2DR, D ômega.
Se ele, como eu não tenho R ali, vai ficar R3. Então, eu tenho integral em R3, e R vai de 0 até infinito. Então, eu preciso fazer essa integral. Esse Rn de L é uma função real, então o complexo conjugado é ele mesmo, multiplicado por R de 1 de 0, dr. Então, eu preciso fazer essa integral, que é uma integral extremamente complicada, mas dá para ser feita analiticamente. A outra integral é a integral angular, que dá os meus delta de Dirac, que é exatamente aquelas ortogonalidades da função dos harmônicos esféricos. Então, isso vocês sabem. Então, aquela integral angular dá delta de L1, delta de M0. Então, quando você fizer isso, então dá exatamente 1 sobre raiz de 3, delta de L1, delta de M0, e esse termo da integral que eu vou fazer a par é essa minha função, que é de N de L, que vai estar exatamente aquela integral radial que eu vou fazer para vocês, ou pelo menos colocar o resultado para vocês. Certo? Então, vou agora partir desse resultado que tem aí. Então, o meu QN de L. Então, note que lá, quando eu colocar esse termo no meu somatório, o L tem que ser igual a 1 e o M igual a 0. Então, eu não vou me interessar do Q de N de L. Eu vou estar interessado só no Q de N de 1. Então, essa integral que tem aí dá para ser feita exatamente. Isso você pode encontrar na literatura, tem solução exata. Né? Então, a solução exata dessa integral, usando lá os polinômios de Laguerre, dá esse valor aí. Né? Aí, que está aí. Então, essa tralha que está aí, em função de N, né? Que é para L igual a 1, multiplicado por 0. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou substituir no nosso somatório. Então, quando eu substituir no nosso somatório, note, tem aquele delta de L1, então L igual a 1. Então, só vai sobreviver L igual a 1. M igual a 0, então só vai ter o M igual a 0. E aí vai ficar o QN de 1 ao quadrado. Certo? Quem é o QN de 1? Está ali calculado aquela integral lá em cima. Aí eu pego aquilo e substituo nessa coisa. Aí, quando eu substituir, note que quando eu elevar ao quadrado, vai ficar aquela a 0 ao quadrado, que eu vou elevar ao quadrado aquele QN de 1. Aí eu botei a 0 ao quadrado que tem. Ok? Dividido por E1, que é aquela nossa energia, multiplicado por um G. Quem é esse G? G depende. Note que eu substituí agora, a minha energia é um S, e a energia do meu é N, que é a solução exata que está aí, que é 1 sobre N2. Ok? Aí, quando eu fizer substituir o meu QN de 1, que tem aquela função de N, aí eu vou escrever esse meu G, que é essa soma, essa série que eu preciso calcular exatamente, esse G grande. Aí, esse Gn, que é o quadrado daquele termo do QN de 1, aquele termo que tem ali, né? Multiplicado por 1/3, então eu botei todo 1/3, aí ficou essa série para ser calculada. Né? Então, essa série, né, para ser calculada, aí eu calculo a minha exatamente é um S. Certo? É um S. Bom, vou colocar aqui na outra página e deixar aqui do mesmo jeito que está lá. Bom, eu posso ainda deixar isso, daqui a pouco eu comento sobre isso. Eu posso agora colocar, lembrando que o meu lambda é E vezes F, e a energia é 1, que é a energia lá do meu, da energia do estado de excitação do hidrogênio, é 2 sobre 2 a 0. Aí eu posso substituir lá em cima, para ficar nessa forma, e calculo agora a diferença de energia. Né? Da energia é que dá meu sistema perturbado menos a energia do seu sistema perturbado, que é exatamente o que vai dar esse resultado que tem aí. Certo? Então, o que a gente mostramos agora? Esse é o que a gente chama o efeito Stark quadrático. Então, boto lá na minha teoria de perturbação, porque é quadrático, porque ele é quadrático com um campo elétrico F. Eu não botei E para não confundir com a minha energia. Então, o nosso ΔE, que a gente calculamos antes, aquele termo que está ali proporcional, né, é 1 sobre, né, menos 1/2 da minha polarizabilidade multiplicado pelo campo elétrico. Então, você agora pode comparar e mostrar que a sua polarizabilidade é 4 vezes G, que é aquela série que está sendo feita, multiplicado por A0, onde A0 é o raio de Bohr. Certo? Bom, aquele G pode ser feito de duas formas. Bom, você pode usar o Maple e calcular essa série numericamente. Então, essa é a forma que eu fiz, que vocês podem fazer. Então, você usa esse comando no software Maple ou qualquer outro e faz esse somatório. Bota aquelas funções todas e manda somar de 2 até o infinito. Ele faz esse somatório. Esse somatório do G deu aproximadamente 1,125. Né, 25. Esse é o resultado, diria, aproximado, né, mas é o resultado numérico, calculando aquela série. Mas tem uma outra forma de fazer isso, que é uma solução exata, que isso foi feito
por Dalgarno e Lewis, nesse artigo de 1955. E como é que ele fez? Bom, a forma dele calcular esse G de forma exata é ele calcular uma equação diferencial para a correção da função de onda. Então, ele tem uma equação diferencial, calcula a correção da função de onda de primeira ordem, aí ele calcula exatamente a correção de segunda ordem. Aí ele calcula o valor G. E esse G tem uma solução exata, dá 9/8. Esse é o valor obtido por Dalgarno e tem alguns livros que vocês possam encontrar. Certo? Então, isso foi calculado. Se você vê 9 dividido por 8, dá 1,125. Então, portanto, se eu pegar o meu valor de G, substituir ali, eu tenho a polarizabilidade do átomo de hidrogênio obtido de forma exata. A gente fez um cálculo exato em teoria de perturbação de segunda ordem. Okay? Bom, posso aqui mostrar para vocês alguns resultados só para a gente ter algumas referências. Então, o átomo de hidrogênio, os cálculos que a gente tem teórico e experimental, né? Ela bate porque é o estado fundamental, então meu átomo de hidrogênio é o estado fundamental. Então, usando essa referência assim, né? Usando teoria de perturbação, a gente encontra exatamente, né, em unidade. Né? Vamos pegar aqui em unidade, nota que é 9/meio, em unidade de A0² dá 4,5. Então, essa é a minha polarizabilidade exatamente do átomo de hidrogênio. Aí eu posso usar outros métodos variacionais, essas coisas, tudo dão aproximadamente 4,5. Né? Praticamente os mesmos resultados. Aí eu posso fazer isso para o átomo de hélio, isso a gente vai fazer posterior, né? Então a gente pode fazer isso usando o átomo de hélio, agora eu vou ter que usar a simetrização de função de onda, então está aí a polarizabilidade do átomo de hélio. Posso fazer por lítio e todos os átomos que eu puder. Então, isso eu tenho cálculos exatos que bate com o resultado experimental. Certo? A polarizabilidade experimental é exatamente 4,5. Posso fazer isso para moléculas, que certamente eu estou aí colocando os resultados. Mas aqui eu estou colocando os momentos de dipolo, os momentos de dipolo elétrico, né, para moléculas que, né, tem uma certa simetria que dá um momento de dipolo, né, permanente. Então, para o H2 e o cloro 2, né, ela não tem momento de dipolo. E a unidade daquilo é em debye. Um debye é equivalente a 3,33 vezes 10 a menos 30 coulomb vezes metro. Então, a unidade de debye que a gente dá momento de dipolo. Então, aqui alguns momentos de dipolo de moléculas apolares e polares. Então, a polar é quando o momento de dipolo é zero, ele só tem induzido. E outras que são polares, né, como HF, HCl, HBr e tantas outras como eu queira. Esse momento de dipolo vai existir devido à simetria de como vai estar distribuído o átomo, né, na sua estrutura. Então, se a simetria for de tal forma que a soma dos momentos de dipolo, né, entre as cargas, né, a soma total dá zero, o momento de dipolo dá zero. Então, H2 cloro 2, como ela forma, né, ela é linear, então eu tenho um momento de dipolo para a direita e outro para a esquerda. A soma total dá zero. Então, o momento de dipolo ela é igual a zero. O CO2 também ele é linear, então note que ele é linear. Ou ser linear, o momento de dipolo todos são zero. Né? E quando não é linear, forma uma certa estrutura, ele tem exatamente um certo momento de dipolo permanente. O momento de dipolo que eu chamo de momento de dipolo elétrico. Ele é dado na unidade de Debye. Okay? Muito bem. Então, para finalizar nossa aula, vamos ver o que acontece se eu pegar a minha teoria de perturbação e aumentar a ordem da teoria de perturbação e tentar encontrar soluções mais próximas da solução exata. O que seria a solução exata? Resolver minha equação diferencial numericamente no computador. Certo? Então, aprendemos aí a correção de segunda ordem, então a teoria de perturbação de segunda ordem, calculamos essa série, então, em tese, foi o Dalgarno e Lewis que fez essa série. Então, essa série tem solução exata, vale 9,8. Então, foi esse artigo de Dalgarno. Exatamente, ele calcula as polarizabilidades. Então, exatamente, ele faz esse cálculo. Tem um artigo mais recente comparado com o que ele fez inicialmente para calcular o G. Então, tem esse artigo que ele é bem, bem denso, né, que tem vários cálculos interessantes da década de 60. Okay? Então, eu calculei tudo isso, eu tenho o valor exato da minha polarizabilidade do átomo de hidrogênio no estado fundamental. Né? Portanto, eu calculei a correção da minha energia.
né? Então, a correção em segunda ordem, né? Até primeira, segunda ordem, dá esse resultado que tem aí. Ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, e a gente finalizar a nossa aula, algumas outras ordens de perturbação do nosso sistema do estado fundamental. Então, esse é o artigo de 55, feito também por Dalgan e Lewis, e eles fizeram teoria de perturbação para calcular várias ordens do efeito Stark. Então, a ordem segunda, que a gente acabamos de calcular, quem fez o cálculo da ordem segunda, então essa é a correção de ordem segunda, né? A ordem segunda dá esse valor, que é exatamente 9 quartos, né? Que dá exatamente esse menos 1,125. E aí eles fizeram outros cálculos em ordem 4, então só tem ordem potência par. Por que potência par? Pela simetria, se eu trocar o campo elétrico por menos E, então mudar o referencial, isso não vai alterar. Então a solução só tem solução par pela simetria do meu problema. Então todas as soluções ímpares, teoria de perturbação dá zero, ele tem todas as soluções pares. Então a gente calculamos a solução de segunda ordem, depois ele calculou quarta ordem, sexta ordem, note que está aumentando, oitava ordem e décima ordem. Você vê naturalmente essas ordens da perturbação que você vai acrescentando e somando, esses termos estão aumentando progressivamente. O que é que você conclui? Que essa série é divergente. Então, teoria de perturbação para calcular o efeito Stark também é uma série divergente. Então, aprendemos aqui dois resultados muito importantes. É que o potencial, né, anarmônico X4 é uma série divergente, porque a série diverge. E mais agora aprendemos que o efeito Stark quadrático, né, que é esse termo de potências pares, também é uma série divergente, porque esses termos vão aumentar. Essa foi a conclusão do trabalho, e esse trabalho era muito importante na época, porque era a época que você não tinha computador. Então, as técnicas que o cara resolvia problema eram essas técnicas variacionais, com teoria de perturbação, que eram os primeiros métodos a ser desenvolvido em física atômica, né? Em física atômica, né? Aí depois surgiu cálculo de moléculas, as áreas de novo, como o espírito é física atômica e molecular. Então faz estrutura também de molécula. Então, inicialmente, também desenvolveram teoria de perturbação. Então, era o resultado que se tinha na época, e o que o cara fazia pesquisa exatamente para saber. A série converge? Então, esse é um trabalho, muitos trabalhos fizeram sobre esse problema de série convergente. Então, esses são os trabalhos mais originais que a gente apresentamos para você, né? E a gente tem, né, para a nossa aula por hoje. Né? Alguma pergunta, Eduardo? Não, professor.